Oi pessoal, tudo bem? Vamos agora exemplificar aqui um relacionamento N para N. Então vou usar as mesmas produto e categoria que eu tenho aqui. A tabela categoria não vou precisar alterar nada. E na tabela produtos, então, como é N para N, eu não vou precisar mais ter essa chave estrangeira aqui na tabela de produto. Então eu vou só comentar aqui, que é para você não perder o que a gente fez de 1 para N. E vou comentar aqui essa chave estrangeira, a gente não vai mais necessitar dela, tá bom? Somente isso, vou salvar. E agora eu vou criar uma nova tabela, que é a nossa tabela pivô. Vou abrir aqui o terminal, dar um Ctrl L, vou aqui rodar o comando create. Agora create, que é para criar uma tabela. Não precisa, tá, gente? Eu só gosto de fazer assim, porque olha aqui, ó. Eu sei que todas essas aqui são de criação. Se eu tiver de change, por exemplo, alteração na tabela, ou add column product, adicionar coluna na tabela produto, e por aí vai. Fica fácil você ver seus arquivos aqui e identificar o que cada um faz. Então, nós vamos criar aqui a tabela pivô, e olha só, é um padrão que eu uso, é um padrão que o Laravel usa. Quando eu estou trabalhando com a tabela pivô entre categorias e produtos, eu vou criar o nome dessa tabela dando preferência para a ordem alfabética. Então, C vem antes do P, então eu vou criar a tabela com esse nome, create category, e tudo no plural, nesse caso, quer dizer, nesse caso tudo no singular, porque é uma tabela pivô. Category product. Beleza? Vou criar aqui minha migração criada, agora eu vou trabalhar nela. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Esse vai ser meu método up. E vou aqui colocar já aqui o método down. E já vou aqui fazer o down, que é mais rápido. This drop table, que é category underline product, category product. Pronto. Então quando eu fizer o rollback, ele chama o método down e dropa a minha tabela. Agora no método daqui eu vou criar um tab, é igual this ponto e vírgula, joia. Vamos criar agora tab. Olha só, agora a gente vai abordar um conceito que eu tinha falado para vocês no início. Lembra que é criado automaticamente nesse caso é criado automaticamente um campo ID na nossa tabela? Na minha tabela pivô não vou precisar desse campo ID. Por quê? Eu vou ter um campo category ID e product ID. E a junção desses dois campos vão ser a minha chave primária da minha tabela. Ou seja, eu não tenho como repetir a mesma categoria para o mesmo produto registrar nessa tabela. Então, ela já é o meu primeiro key, essas duas. A junção dessas duas vai ser minha chave primária. Então, eu tenho a opção agora de desativar o que vem automaticamente na criação da tabela. Veja só como é. Então eu vou passar uma vírgula aqui no nome da tabela e passar um array com as opções que eu quero. Que nesse caso eu vou dizer que o ID da minha tabela automático, ela vai ser falsa agora, né? E vou passar aqui também quais vão ser as minhas primary key da minha tabela. Que aí eu vou passar agora, dizer que o primary key, as minhas chaves primárias, aí como vai ser mais de uma, se fosse só uma, eu passava qual vai ser a chave primária aqui.
Como vai ser mais de uma, eu tenho que passar dentro de um outro array, tá? E aí eu vou dizer que vai ser a minha category ID, vírgula, e a outra product ID. Essas duas aqui, que eu vou criar agora os dois campos, né, é que vão formar a minha chave primária, né, a junção dessas duas chaves aqui. Então vou adicionar essas duas colunas, column, que vai ser a category ID, que é do tipo integer. Vou passar agora outra coluna, add column, que vai ser o meu product ID, que é integer também. Beleza? Poderia passar aqui o timestamps, mas não, eu vou apenas deixar assim para ficar fácil e vou dar um save. Não sei porque está adicionando esse zero aqui. Deixa eu ver se eu não escrevi nada errado, porque eu estou errando demais. Primary key está certo. Category ID, Product ID. Então adicionei os meus dois campos, Category ID. Nesse caso, como eu já estou passando com a minha chave primária, essas duas eu não preciso adicionar aquele método aqui do index, né? Adicionar um index para cada uma delas, não tem aqui essa necessidade, né? Então olha só, eu fiz uma alteração na minha tabela de produtos. Então eu tenho que novamente remover essa tabela produtos que está lá, né, para poder criar. Como eu estou aqui ainda no ambiente de produção, eu vou usar aqui para facilitar a minha vida, eu vou apenas dar um rollback, aqui, ó, rollback no T0. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou deletando tudo, entendeu? Vou dar um drop geral no meu banco de dados. Vou rodar. Opa, argumento inválido. Opa, menos T, né? Menos T, 0. Bom, reverti. Vamos lá no banco de dados e o que aconteceu. E não tem mais nada, só tem a minha migration, que controla o que aconteceu. Mesmo assim, a migração, como eu dei um T0, ela não registrou nada. Então não tem como, eu não tenho um rollback ainda acima desse. Já cheguei no nível 0. Né? Então agora, eu dou um Ctrl L, eu vou rodar o comando migration normal só. Migrate, ele vai criar tudo de novo, todas elas, e vamos lá ver como ficou nosso banco de dados. Atualizar. Opa, atualizou. Olha aqui, usuários, como eu não rodei a seeds, né, não tem mais aqui dados nenhum de usuário. A minha tabela categoria não mudou, ficou a mesma coisa. O que mudou foi o produto, né, que a gente mudou a estrutura dela. Então a gente não tem mais o Category ID e não tem mais, né, o Category ID, que foi aquela que era 1 para N. Como o nosso relacionamento agora está baseado na tabela pivô, eu tenho o Category Produtos. E vamos ver como ficou a estrutura dela. Veja só que agora a gente tem a junção desses dois campos, eles são a minha chave primária, é a junção desses dois campos, tá vendo? Olha só que a gente só criou uma constraint só, né, com a junção das duas chaves, ou seja, se eu tenho o produto 10 adicionado na categoria 1, eu não consigo novamente na tabela pivô adicionar outro produto 10 na mesma categoria 1. Eu consigo colocar o produto 10 na categoria 2, 3, 4, quantas categorias eu tiver. Eu só não posso repetir a mesma categoria para o mesmo produto. E olha só como é tranquilão demais a gente trabalhar com isso aqui. É uma mão na roda, uma maravilha. Beleza, pessoal? Então, olha só. A nível de migrações, eu vou fechar por aqui. Apesar de eu não ter explicado para vocês como funciona o método change.
Entendeu? O método change, se vocês forem dar uma vista de olhos lá na documentação, vocês vão ver que é coisa muito fácil. Você vai criar uma migração, vai usar aquele método. Por exemplo, eu aqui, como eu estou no ambiente de produção, eu tenho o poder de chegar aqui e zerar o meu banco de dados todos, não tem problema. Mas imagine se eu quisesse fazer as alterações que eu fiz aqui no category produtos, eu tivesse que fazer isso no ambiente de produção. Então, uma vez que eu criei a categoria, eu criei a tabela produtos daquela forma, com esses dois campos aqui, e depois eu não quisesse mais isso, eu iria usar aqui o public function change e iria usar aqui métodos, por exemplo, alguns métodos aqui que na própria classe lá ela informa. Deixa eu ver aqui se eu acho facilmente no manual aqui. Método up, down, criando nova migração, ao método change aqui. Quando a gente gera a migração, ela gera assim os métodos que a gente tem, olha. Aqui os métodos possíveis, tá vendo? Eu posso criar uma tabela, eu posso renomear a tabela, tá vendo? Eu posso adicionar uma coluna, eu posso renomear o nome daquela coluna, eu posso adicionar uma chave estrangeira, um index, por exemplo, uma chave estrangeira. E tem mais aqui, eu acho que ela tem mais, a gente pode dar um drop column também, tá? Eu acho que existe esse método aqui. É só ler com calma aqui a documentação que vocês vão encontrar aqui os métodos que você precisa para fazer a manipulação delas, tá? Então aqui tem se eu não me engano, tem o add drop, o add column, tem o remove ou drop coluna. Você pode olhar aqui na documentação que você vai encontrar. E então, gerando uma nova migração, ele vai, quando você roda o comando migrate, ele roda uma por uma de acordo com o tempo de criação. E a sua, no caso, por exemplo, se fosse mudar o produto, ela estaria aqui depois, né? Depois dessa. Então ela criaria daquela forma, depois ela faria alteração no banco de dados sem problema nenhum, tá? Então agora é uma questão de vocês estudarem um pouquinho a documentação da biblioteca e boa sorte, bom trabalho. Nós vamos passar agora por uma nova etapa que vai ser, eu vou focar aqui agora um pouco nas seeders, né? Que a gente falou pouco, só usamos uma seeder de usuário. Nós vamos instalar o Faker aqui para a gente poder agora criar aqui, por exemplo, 50 produtos, né? Nas nossas tabelas aqui e gerenciar para a gente poder fazer todos os testes aí da nossa aplicação de forma bem legal. Vou mostrar para vocês uma forma mais dinâmica de gerar as seeders, beleza? Então no próximo vídeo a gente faz isso aí. Até mais.